Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A todos um ótimo domingo, né? Um ótimo dia. Passa a compartilhar uma palavra com as nossas vidas, né? A qual eu creio que ela vai nos dar muita força, muito ânimo, né? E vai falar conosco. Amém? Escuta o livro de 2 Timóteo, a partir do 1, né? A qual a carta de Paulo a Timóteo. Amém? Então vamos estar iniciando aqui a partir do 1. Fala assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte do Deus Pai e da Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Aí Paulo fala assim, ó. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certa de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tem crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Aqui é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né, seu filho na fé, e eu lendo essa carta, né, o Senhor falou muito comigo hoje, este versículo, qual me levou a esta palavra, né, o 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, amém? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o apóstolo Paulo, né, ele escreve essa carta para Timóteo. Paulo está preso, né? Paulo mesmo preso, né, por conta da palavra de Deus, por conta do evangelho, mas a preocupação com Paulo, com as igrejas, né? A preocupação com Paulo, com seu filho na fé, Timóteo, né? Paulo, ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala assim, muito rico, né? Lembro de ti dia e noite as minhas orações, né? Então, imagina você ter uma pessoa lembrando de você todos os dias, orando por você, buscando por você, intercedendo por você, né? Quão rico isso é. E Timóteo, ele tinha essa riqueza de ter o apóstolo Paulo orando e intercedendo por ele, e mais, escrevendo carta a Timóteo, né? O fortalecendo, né? Paulo era um rapaz, Timóteo era um rapaz jovem, né? Então, algo que me chamou a atenção, que fala assim, ó, possivelmente devido ao seu temperamento jovem ou natural, Timóteo era propenso à timidez, temor, e pode ter relutado em aceitar a pesada responsabilidade nesse verso. Paulo estava relembrando de que a plenitude do dom do Espírito Santo fornece habilitação para alguém exercer seu ministério, né? Então, Paulo está falando assim, ó, Timóteo, mesmo sendo jovem, né, mesmo você assim sendo, né, meio tímido, mas o Espírito Santo capacita, né? Ele que reveste, ele que dá a graça, ele que dá o dom. Então não é pela idade, né? Mas é pelo dom que há em ti, né? Que foi dado por imposição das minhas mãos, né? Então Paulo cuidou de Timóteo, Paulo orou por Timóteo, né? Paulo ministrou a vida de Timóteo. Então nós temos que orar um pelos outros, né? Interceder um pelos outros, e levar essa palavra de ordem, né, de coragem, porque Deus nos deu um espírito de temor, né? Às vezes o espírito de temor vem sobre nossas vidas, mas Deus de fortaleza, de amor, de moderação, né? De amor, de moderação, de equilíbrio, né? De fazer as coisas com equilíbrio. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Então, Paulo está instruindo Timóteo, né? Então, que essa palavra ela venha nos instruir, que ela venha nos encorajar, né? Se você está aí como um Timóteo, né? Seja aqui como um Timóteo, que a gente possa, Senhor, alguém orando por mim, Pai, né? Então, Paulo, ele estava instruindo Timóteo, né? Até desabafando com Timóteo, aqui no 15, ele fala assim, ó, bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes.
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésfero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então, Paulo está falando para Timóteo na carta que muitos abandonaram. Neles tem até nomes aqui, mas não fala, né, assim, nada específico, só fala que ele foi abandonado e cita esses dois nomes, Figélios e Hermógenes, mas ele fala algo sobre um homem aqui chamado Onésiforo. Não, Onésiforo, nome meio difícil. Mas ele fala assim que o Senhor considera misericórdia à casa desse homem. Porque muitas vezes esse homem procurou Paulo e o recriou. Quer dizer, o recriar quer dizer o quê? O animou, o reanimou. Né? E ele fala assim, ó, e vindo ele a Roma, me procurou. Antes ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Né? Então a gente só acha que a gente procura. Então esse homem procurou Paulo, né? Ajudou Paulo, reanimou Paulo. Então todo mundo, eu aprendo aqui que Paulo, mesmo sendo um homem usado por Deus, Paulo mesmo sendo um homem que Deus levantou, sabe, para ser apóstolo dos gentios, para ser doutor e mestre, como eles mesmos falam, mas precisava de alguém para o animar, né? Ele precisava de alguém para o recriar. Amém? Então, que essa palavra, sabe, chega a você e que ela leva você ânimo. Assim como o Onésforo, ele procurou Paulo e o achou, né? E Paulo fala, ele me reanimou, que a casa dele ache misericórdia, que Deus o abençoe, né? Porque ele veio e ele se importou comigo, ele me animou, então que seja as nossas vidas, né? Que a gente possa, sabe, procurar, né? Achar, alguém fala assim, não, eu vou te procurar com os dele, eu vou te reanimar, porque se o apóstolo Paulo, né, um homem com ele tinha uma extrema intimidade com Deus, um homem com ele foi usado por Deus, às vezes ele estava desanimado, né, então, e você também pode desanimar, mas se essa palavra, sabe, chega a você como aquela carta de Paulo a Timóteo, que essa palavra chega a você como esse homem que chegou a Paulo para reanimar e recriar ele, amém? Que você ache alegria este domingo, que você agradeça a Deus porque o Senhor deixou a sua palavra para cuidar de nós, irmãos, tudo isso aqui, sabe, foi posto para que a nossa fé seja reavivada e para que o Senhor, ele deixe bem claro que ele cuide de nós. Amém? Então que Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração e que a gente possa orar um pelos outros, né? Que a gente possa ter filhos na fé e que a gente possa, sabe, falar assim, me dá um coração, pai. O coração segundo de Paulo, que eu não penso somente em mim, porque ele estava preso, né? E aqui Paulo já estava em direção já ali o fim do seu combate, mas ele estava preocupado com a igreja, ele estava escrevendo a Timóteo, ele estava, né, ele estava falando do carinho que ele tinha por Timóteo, e estava falando de pessoas também, né, a qual o ajudou e até o abandonou, né, mas a gente não fique preocupado com quem vai embora, mas a gente cuide de quem fique, né, e ore para aqueles que foram, amém? Para que possa, né, se arrepender e Deus cuidar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que você nos dá, Senhor, aqui fala, Pai, do cuidado para com Paulo, para com Timóteo, Senhor. Esta é a palavra, Senhor. Assim como o Senhor cuida de nós, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos ouvidos, que a gente sabe que o Senhor cuida de nós, Pai. Que a gente não fique preocupado com nada, Senhor, sabendo que o princípio de todas as coisas, Pai, é a tua palavra e é ela que nos sustenta. Que essa palavra leve, Senhor, meu Deus, ânimo, Senhor, recriação aos meus irmãos, ó Pai, e que eles saibam que o Senhor cuida de nós, Pai, através da tua santa e poderosa palavra. Assim como Paulo enviou essa carta a Timóteo, Pai. Que esta palavra, Senhor, seja enviada aos meus irmãos, Senhor, e que eles encontrem alegria em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E sabe que só o Pai, a Tua palavra, Senhor, só pode nos salvar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então, hoje vem a paz do Senhor e fica essa palavra no seu coração. Essa carta linda de Paulo a Timóteo, instruindo, né, e falando do seu carinho para com ele. Amém? Sabe que o Senhor nos ama. Fiquem com Deus. Bom domingo na paz do Senhor.